chamam a carta de Tiago de Provérbios do Novo Testamento, porque é uma similaridade muito grande entre o ensino de Provérbios, algumas máximas morais, com a carta de Tiago. E a gente vê também algo na carta de Tiago que é sui generis, que é o ensino também do Sermão do Monte. Muitas coisas que estão no Sermão do Monte, que Jesus deixou para nós, Tiago reproduz, e não só reproduz, ele reproduz e amplia aquilo que Jesus deixou no Sermão do Monte. Por exemplo, no capítulo 7 do Sermão do Monte, Jesus fala do perigo da gente julgar e criticar as pessoas. Jesus fala do cisco no olho e da trave do olho. E você pode ver que, nós vamos ver daqui a pouco, que em Tiago fala sobre isso. E você tomar cuidado para não julgar as pessoas, porque só existe um que é juiz, só ele tem o poder de julgar. Claro que julgar não é no sentido de você demonstrar a verdade em amor, mas julgar no sentido de criticar, no sentido de você repreender algo pelo simples fato de você não concordar. E você vê que muitos textos de Tiago, ele reproduz aquilo que o seu irmão, ou meio-irmão, Jesus escreveu. Hoje eu quero discorrer rapidamente com vocês no capítulo 4, a partir do versículo 13. O pastor Dalmo falou sobre o capítulo 4 até o versículo 12, inclusive o verso 11 e 12 fala sobre isso. O perigo da maledicência, o perigo de você utilizar de forma errada a sua língua. Se você vê aí, essa exortação de Tiago tem um fundo em Jesus Cristo. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. E hoje eu queria discorrer um pouco, Tiago capítulo 4, versículo 13 a 17, onde Tiago começa com uma frase interessante, que ele repete essa frase no capítulo 5, no versículo 1. Se você vê o capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: atendei agora. E se você olhar o capítulo 5, versículo 1, ele começa: atendei agora. Está vendo? Por quê, pastor? Porque o capítulo 4, versículo 13 e o capítulo 5, versículo 1, Tiago está se dirigindo a duas classes de pessoas. E ele se dirige a essas classes dizendo o seguinte: olha, atente pelo que eu quero dizer. E é por isso que ele começa esses dois blocos da mesma forma: atendei agora. Verso 5, atendei agora. Pastor, que duas classes de pessoas são essas que Tiago instrui? A primeira classe de pessoas nós veremos hoje. Eu acho que não vai dar para a gente ver a segunda classe, que está no capítulo 5. Mas a primeira classe de pessoas, eu quero mostrar a vocês aí quem são eles. Vamos ler? Do versículo 13 ao versículo 17. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Vamos ler juntos o versículo 17? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Pastor, a quem Tiago se reporta nesses poucos mais importantes versos? Veja que no versículo 13 ele diz: atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. E aí Tiago mostra, irmãos, algo que nos afeta e afeta aquelas pessoas que muitas vezes não têm um compromisso com o Senhor. Tiago aqui está se reportando a uma classe de pessoas, e a primeira classe que ele se reporta aqui são as pessoas presunçosas. Pastor, o que é a presunção? A presunção, irmãos, é quando você faz planos
como se nós estivéssemos no total controle da nossa vida e do nosso futuro. O presunçoso é aquela pessoa que não coloca Deus como consideração para fazer os seus planos. O presunçoso é aquela pessoa que vive como a vida dele não dependesse de Deus. E Tiago, então, fala sobre essa classe de pessoas. E ele cita aqui como é o comportamento dessas pessoas. O interessante é que ele fala sobre o perigo da presunção. A presunção ela é perigosa porque ela tira Deus da nossa história. Ela coloca a centralidade da nossa vida em nós mesmos. O presunçoso, ele é aquela pessoa que tem a impressão que ele é um ser autônomo, igual o Salmo 2. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas, diz o salmista, se reportando a essas pessoas que vivem a sua vida alheias à presença de Deus e à vontade de Deus. E Tiago, então, escreve a essas pessoas dizendo o seguinte: atendei agora. E aí Tiago fala desse perigo da presunção, da gente viver como se a nossa vida não dependesse de Deus, como se nós não precisássemos viver, descobrir e andar na presença de Deus para que a vontade dele seja feita na nossa vida. Alguém já disse que muitas vezes a gente, no culto de domingo, a gente até busca a presença de Deus, mas durante a semana, muitas vezes a gente vive como se Deus não existisse, porque a gente faz os planos, faz os projetos, coloca eles em andamento, e a gente se esquece que por trás de tudo isso, existe um Deus que governa a nossa vida, governa a história e governa os nossos planos. O interessante é que existe um teólogo que, comentando esse texto, ele diz que a questão aqui não é que você não deve fazer planos. A Bíblia nunca diz que a nossa vida tem que ser uma vida assim levada, sem responsabilidade e sem planos. O livro de Provérbios mesmo, no capítulo 16, ele diz exatamente isso, né? Que o homem pode fazer planos, o homem deve fazer planos. Então, Jesus mesmo ensinou sobre isso, né? Ele diz, olha, quem é que vai numa guerra e antes não se assenta para ver se tem condição de vencer a guerra? Quem antes não vai construir uma torre e primeiro não se assenta e vê se tem condições, dinheiro, gente, material para construir a torre, para que você, quando chegue lá no meio, você desista, acabe o material e as pessoas caçoem de você que você começou e não terminou. A Bíblia nunca nos exorta a levar uma vida assim, irresponsável. Aqui, quando Tiago escreve essa pessoa presunçosa, não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer aquela pessoa que determina, que faz, que acontece, que vive, que faz planos alheios à vontade de Deus e à presença de Deus. E ele cita esse exemplo aqui. Portanto, essa exortação de Tiago, ela é muito atual, porque hoje a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não achar que nós temos o poder de resolver as coisas. A gente às vezes acha que a nossa vida, as nossas coisas, nossos planos, o que a gente empreende nesse mundo, está debaixo das nossas mãos. E às vezes a gente se esquece do Senhor. E Tiago aqui, ele faz um alerta do perigo que é um coração presunçoso, um coração que vive como se a nossa vida não dependesse de Deus, como se a nossa vida não tivesse alguém acima de nós a gerenciar todas as coisas, a nos mostrar o caminho, a testemunhar e testificar no nosso coração aquilo que de repente a gente almejou, planejou e colocou em prática. Se a gente olhar para esse verso, a gente vai ver que essa presunção, nesse perigo da presunção, de você fazer planos e viver sua vida como se Deus fosse colocado de lado, ela afeta algumas áreas da nossa vida. Por exemplo, versículo 13, ela afeta o tempo, é uma presunção quanto ao tempo, porque o texto diz assim, hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano. Quer dizer, a pessoa aqui, ele fez um negócio meticuloso, né? Amanhã eu irei,
e lá eu passarei o quê? 1 ano. Isso o que é, pastor? É a presunção quanto ao tempo. É a gente achar que a gente tem domínio sobre o tempo. Para a gente achar que, de repente, a gente faz os planos meticulosos e aquilo tem que acontecer do jeito que a gente quer. O presunçoso é aquela pessoa que acha que o tempo está a serviço dele. E ele faz os seus planos de acordo com o tempo certinho. Eu, quando leio esse texto, eu sempre me lembro, irmãos, de que o tempo, ele precisa sempre ser algo flexível nas mãos de Deus. Por quê? Porque muitas vezes a gente planeja alguma coisa num determinado tempo e aquela coisa não acontece. Já aconteceu isso com você? É claro que já, né, irmãos? E aí a gente tem que entender, irmãos, que a gente não é senhor do nosso tempo. Nós não somos senhores do tempo. Quem tem o domínio sobre o tempo certo não sou eu nem você. O domínio sobre o tempo pertence ao Senhor. Quantos planos às vezes a gente faz e até pensa que a gente vai dominar um certo período de tempo da nossa vida e vem Deus e embaralha tudo. Vem Deus e muda tudo. Vem Deus e altera tudo. Então veja que a presunção, ela é perigosa porque ela afeta algumas áreas. E a primeira área é a área do tempo. Ah, não, eu vou fazer isso, eu vou gastar isso e eu vou demorar isso para fazer. Cuidado, querido. Cuidado, porque o tempo, ela não está na gerência nossa, não. A gente pode remir o tempo, como diz Efésios. Pastor, o que é remir o tempo? É você aproveitar a melhor maneira o tempo que Deus te deu. Mas tome cuidado para você não querer dominar o tempo, fazer planos, projetos e iniciativas, colocando um tempo e de repente achando que isso tem que ser assim. Não, irmãos, não tem não. Aliás, a Bíblia diz que o tempo do Senhor não é o nosso tempo, né? A Bíblia diz que muitas vezes o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Veja que aqui também a presunção, ela toca as nossas escolhas. O versículo 13 diz assim: hoje ou amanhã iremos para tal cidade e negociaremos e teremos lucro. Ou seja, essa pessoa decidiu ir para um determinado local e essa foi uma decisão dela e ela não consultou ninguém. Significa que a presunção também, ela muitas vezes afeta e ataca as nossas escolhas. É por isso que a gente tem que ter um coração sempre dependente de Deus. Sabe por quê? Porque as nossas decisões precisam passar pelo crivo de Deus. A gente precisa sempre orar e buscar o Senhor quando a gente for tomar uma decisão e fazer uma escolha. Sabe por quê? Porque se você faz uma escolha equivocada, você vai arcar com as consequências dela. Há um escritor espanhol, Pablo Neruda, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: você é livre para fazer as suas escolhas, mas você é escravo das consequências delas. E é verdade, irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado para não ser presunçoso com respeito às nossas escolhas. Pastor, como é que a gente é presunçoso com respeito às nossas escolhas? Quando a gente não submete as nossas escolhas ao crivo da palavra de Deus. Quando a gente não submete as nossas escolhas ao crivo da verdade do Evangelho. Quando a gente não submete as nossas escolhas ao ouvido dos outros. Quando a gente não submete as nossas escolhas aos amigos, às pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque eles vão nos orientar, não vão? Quando a gente não submete as nossas escolhas, talvez a um pastor, a um ancião, a alguém que tem mais experiência do que você, e pode ouvir você e aconselhar você. E de repente, as nossas escolhas a gente toma no rompante, dependendo da circunstância, motivado pelas emoções e pelas paixões. Sabe o que é isso, irmão? É presunção. Tiago fala do perigo disso. Olha, eu vou para a cidade tal, eu vou passar lá 1 ano, eu vou negociar nessa cidade, ou seja, todas as decisões e escolhas eu já tomei. E muitas vezes, irmãos, o que a gente vê por aí são consequências terríveis de escolhas, às vezes, erradas que as pessoas tomam. Portanto, nós temos que tomar cuidado com a presunção nas nossas escolhas. As nossas escolhas têm que ser tomadas com muito cuidado, com muita calma, com muito critério.
ouvindo a voz de Deus na palavra de Deus, ouvindo as pessoas que estão ao nosso redor. A igreja presbiteriana é uma bênção, sabe por quê? Porque a igreja presbiteriana tem um conselho. E o próprio nome conselho já é um nome abençoado, não é? Conselho. O que o conselho faz? Aconselha. Olha que coisa boa. Graças a Deus, irmãos, que a gente não anda sozinho, entende? Graças a Deus que a gente tem uma equipe de pessoas que a gente leva os assuntos, debate os assuntos, ouvem, reporta, toma decisão, volta atrás, busca o melhor caminho. O que é isso, pastor? É você não ser presunçoso com as suas escolhas. Essa é a segunda área que muitas vezes é afetado a presunção na nossa vida. Primeiro é o tempo. Tem pessoa, irmãos, que é muito ansioso, quer que as coisas aconteçam no tempo dela. E de repente, irmãos, no fundo, a pessoa nutre uma presunção no coração. O tempo não pertence a você. Eu pensei que eu ia aposentar lá na igreja em Belo Horizonte. Eu pensei que eu ia envelhecer naquela igreja. Mas o tempo meu lá em Belo Horizonte era Deus que sabia qual era. Assim como Deus sabe qual é o tempo nosso aqui. E a gente, irmãos, precisa se sujeitar isso a Deus. Sabe por quê? Porque senão você adoece. Você fica doente, achando que você tenha o poder de controlar o tempo. A presunção também afeta as nossas escolhas. Tem que tomar cuidado, calma. Vamos tomar as escolhas da maneira certa, buscando as pessoas certas e, acima de tudo, buscando aí o conselho, né, daquelas pessoas que podem nos ajudar a tomar decisões. A gente ouve algumas histórias, a gente ouve algumas coisas que a gente às vezes se assusta. Por quê? Porque muitas escolhas que pessoas fazem são motivadas pela paixão, pela emoção, pela circunstância. E aí quando chega lá na frente, começa a colher as consequências terríveis. Aí entra em ansiedade, em depressão, fica doente, tem que começar tomando remédio. Por quê? Porque lá atrás fez uma escolha presunçosa, uma escolha que retirou Deus, a palavra de Deus e o conselho de Deus da história. E aí começa a sofrer as consequências da sua escolha. A terceira área que a presunção afeta, que a gente vê nesse texto, ela afeta também as nossas habilidades. O texto termina dizendo, olha, eu vou chegar na cidade, verso 13, eu vou negociar e eu vou ter lucro. É presunção, irmãos. Quem vai saber? Quem vai saber que o negócio vai dar certo, né? Quem vai saber se as minhas habilidades serão utilizadas da maneira correta? Quem vai saber se Deus tem um propósito de usar as minhas habilidades para aquele plano que eu fiz e que aquilo vai prosperar nas minhas mãos? A presunção ataca também, irmãos, as nossas habilidades. Como, pastor? Na medida que eu acho que as coisas funcionam por causa da minha habilidade. E hoje, irmãos, a sociedade está eivada com esse pensamento. Quanto mais você se prepara, quanto mais você se aprimora, quanto mais você busca a excelência, mais a coisa tende a dar certo. Pastor, isso está errado? Não. Entende, querido? Não me interprete, mas isso não está errado. Não está errado você fazer uma pós-graduação, não está errado. Não está errado você entrar num curso de especialização, não está errado. Não está errado você se aprimorar naquela área que você entende que é a sua praia, não está errado. Agora, por favor, não seja presunçoso quanto às suas habilidades. Não ache que são as suas habilidades que vão promover o propósito, o benefício, o sucesso na sua vida. A gente nunca pode se esquecer, irmãos, de João 15:5, quando Jesus fala da videira, né? Que texto bonito. Ele começa dizendo, olha, eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos, e o meu Pai é o agricultor. Todo aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E todo aquele que dá fruto, eu o corto, para que ele dê mais fruto ainda. E todo aquele que não dá fruto, eu o limpo, eu o corto, e eu lanço fora. E aí tem uma palavrinha lá que eu amo muito, ele diz assim, porque sem mim nada podeis fazer. E o interessante é que ali é fazer na questão de habilidades. O que Jesus está dizendo? Desconectado de Deus, irmãos, as nossas habilidades às vezes
são a nossa ruína. São a nossa ruína. Porque a gente não utiliza aquilo que Deus nos deu da maneira correta. E às vezes a gente utiliza aquilo que o próprio Deus nos deu de maneira errada, de maneira presunçosa. Quantos dons e talentos Deus tem dado às pessoas e elas têm usado isso de maneira errada? Aliás, irmãos, o ser humano é expert nisso, né? O sujeito inventa o avião, é uma bênção, mas vem um homem e usa o avião para quê? Para a guerra, não é assim? O ser humano, irmãos, é expert nesse negócio. O ser humano inventa a internet é uma bênção, não é, irmãos? É uma bênção. Você imagina a sua vida hoje sem internet? Pois eu vivi 35 anos da minha vida sem internet, você sabia disso? Irmãos, até a década de 80 não tinha internet. A internet chegou no Brasil na década de 90, você imagina isso? Esse telefone aí que hoje você gruda nele aí, não sai dele para nada, e eu também, não existia, irmãos. Você imagina só que, quando eu namorava a minha Tereza, eu ligava para ela na praia de orelhão. Você sabe o que é um orelhão? Os meninos hoje não sabem o que é nem um orelhão, né? Não tinha telefone, só tinha telefone quem tinha dinheiro. E de repente, irmão, tudo isso é maravilhoso. Isso é uma tecnologia maravilhosa. Agora, o homem, ele é capaz de pegar as coisas mais bonitas e transformar na pior arma, não é? E é por isso, irmãos, que o ensino de Tiago é tão importante, sabe por quê? Porque ele mostra para nós o perigo da presunção. Pastor, o que é presunção? É a vida sem Deus. É a vida pautada em si mesmo. É a vida autônoma. É aquela vida que você se acha, entende? E que as suas habilidades são responsáveis para fazer o grande movimento e as grandes bênçãos na sua vida. Querido, cuidado com isso, sabe por quê? Porque a presunção é um mal que ataca e afeta várias áreas da nossa vida. E aqui a gente vê isso, afeta o tempo, afeta as nossas escolhas e afetam as nossas habilidades. A gente sempre tem que ter um espírito humilde, entendendo, sabe o quê? Que não são as nossas habilidades que vão fazer as coisas funcionar, mas a bênção de Deus, amém? É a bênção de Deus, irmãos, que enriquece e nunca traz desgosto, diz a Bíblia. Não adianta a gente ter 1001 utilidades e 1001 habilidades, sem por trás disso tudo não esteja o óleo da graça de Deus e do Espírito Santo, para nos direcionar a fazer aquilo que Deus quer, para a glória de Deus, amém? E Tiago, irmãos, fala muito sobre isso, daquela pessoa autônoma, que faz planos, confia em si mesma, é dona do tempo, é dona de si mesma. E Tiago fala, olha, tome cuidado com isso, porque isso vem do maligno. Que coisa interessante. Isso não é de Deus, isso vem da carne, isso vem do homem caído. Esse princípio de autonomia não é um princípio que Deus espera para o ser humano. Mas, na realidade, Tiago nos ensina a nos proteger da presunção. Pastor, como é que a gente se protege desse mal que pode aí penetrar sorrateiramente na nossa vida? Como é que Tiago nos ensina a proteger o nosso coração da presunção? Já pensou? Você faz planos, você planeja, você pensa, você ora, você busca, aí de repente você vê que o negócio não deu certo. E agora, pastor? Como é que eu faço? Eu entro em depressão, eu entro numa ansiedade, eu começo a buscar a todo custo aquilo que eu quero. Como nos proteger, irmãos, da gente viver uma vida autônoma, como se Deus não existisse, como se Ele não fosse o Senhor de todas as coisas e não estivesse à frente de todas as coisas? Tiago nos dá a resposta. Como nos proteger da presunção? Primeiro, versículo 14, na primeira parte diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Está aí, querido, o que Tiago nos ensina? Como nos proteger da presunção? Primeiro, tendo a consciência da nossa ignorância. Sabe o que Tiago está dizendo? Vocês não sabem o dia de amanhã. Como é que você vai ser presunçoso sobre o seu tempo? Você não sabe sobre o dia de amanhã. Aliás, é eco do ensino de quem? De Jesus, né?
Jesus, no Sermão do Monte, ele fala contra o ansioso. Ele fala: não andeis ansiosos. Vocês não podem acrescentar um côvado sequer ao curso da sua vida. Por que vocês estão se preocupando com o dia de amanhã? E o interessante é que um côvado, você sabe qual é o comprimento do côvado? O côvado é isso aqui, ó. É essa medida, do cotovelo até aqui, ó. O côvado deve estar para alguns braços aí, 40 centímetros, 50 centímetros. O que Jesus está falando? Olha, você não tem que andar ansioso e nem presunçoso com respeito ao tempo, sabe por quê? Porque você não pode acrescentar nem alguns centímetros na sua vida. Por que essa ansiedade, essa preocupação? Então, irmãos, olha que coisa bonita. Como é que eu me protejo contra o perigo da presunção? Tendo a consciência da nossa ignorância quanto ao futuro. Isso é uma bênção, irmão. Sabe por quê? Porque você conhecer o futuro não seria bom para ninguém, né? Deus nos deu a graça de sermos ignorantes com respeito ao dia de amanhã. Deus nos deu a graça de não sabermos o que vai acontecer daqui a pouco. Eu não sei. Alguém já disse que a única coisa que Deus deu para nós é o hoje, é o agora. E mesmo esse agora que eu estou aqui falando com vocês, meu som está chegando no seu ouvido, na hora que o meu som chega no seu ouvido, o agora já não é agora, já é passado. Ele já não existe mais. E o futuro vai sendo apropriado no agora, no já. Então a única coisa que nós temos efetivamente na nossa vida é o hoje, é o agora, é esse momento. Essa é a ênfase das Escrituras. A palavra de Deus nunca nos exorta a viver com os olhos no futuro, no sentido de tirarmos os olhos do presente e sempre almejarmos algo que está lá na frente. Não, irmãos, a palavra de Deus para nós é para hoje. Deus quer de nós é o hoje. Para quê, pastor? Para a gente entender, irmãos, que o futuro pertence a quem? A Deus, né, irmãos? Então não fique aí preocupado, tem tanta gente que vai, né, que não é cristão, que vai aí em quiromante, que vai em mesa branca, que vai em centro de macumba e terrenos de candomblé, que visitam pessoas aí que são pseudo-profetas, querendo saber o futuro, né? Não faça isso, querido. Você está contrariando a Bíblia. Não faça isso, sabe por quê? Porque o nosso futuro está guardado em Deus, amém? E no tempo oportuno, aquilo que Deus tem vai acontecer na sua vida. Não queira saber do futuro, porque saber o futuro só causa ansiedade no presente. Essa maravilhosa ignorância que Deus deu a nós é uma das grandes bênçãos do ser humano. Embora muita gente tenha tanta presunção contra o futuro, né? Pastor, quer dizer que a coisa é assim, bamba? Não, irmãos, não é bamba não, ela é bem apertada. Mas, olha, esse apertadinho tem espaço para Deus. O problema é quando a nossa vida não tem espaço para Deus, e você bate o martelo e não admite que nada aconteça, a não ser aquilo que você planejou. Aí mora o perigo. Porque você, às vezes, quer se colocar no lugar de Deus. E Deus, irmãos, é soberano. E aí, irmãos, essa santa ignorância é uma bênção muito grande, sabe por quê? Porque nos alivia dessa presunção do tempo. A gente achar que a gente tem um domínio do tempo, porque não tem, irmãos. Jesus falou sobre isso, né? E Tiago fala sobre nós também. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Você sabe o que vai acontecer amanhã? E eu pelo menos espero, por exemplo, vou chegar em casa agora, eu acho que eu vou lanchar, eu acho que eu vou dormir, eu acho. Porque eu não sei, irmãos. Pode acontecer algo comigo. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então dê espaço para Deus agir no seu tempo, amém? Não vive correndo atrás do tempo, porque você não vai conseguir. O tempo pertence a Deus. Coloque tudo diante dele e olha, celebre a sua ignorância. Celebre essa ignorância santa que Deus deu ao homem, de não conhecer e não saber do dia de amanhã. Que bênção é a gente desconhecer isso, né? Pastor, em segundo lugar, como é que a gente se protege contra a presunção? Segundo, tendo a consciência da brevidade da nossa vida. Olha o que diz o versículo 14. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante
e logo se dissipa. Veja, querido, que Tiago faz duas perguntas. Primeiro, ele diz assim: que é a vossa vida? E aqui ele está dizendo o seguinte: olha, você não tem o domínio sobre o tempo e não tem o domínio também sobre a extensão da sua vida e das coisas que acontecem na sua vida. E aí ele cita um texto, irmãos, que é muito bonito: sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Pastor, o que Tiago está dizendo aqui? Que a presunção com respeito à nossa vida, com respeito ao nosso tempo, com respeito às nossas realizações, ela é curada, ela é sarada, quando a gente tem a consciência da nossa brevidade, da nossa fragilidade. Nós somos nesse mundo passageiros, nós somos desse mundo peregrinos, nós não vamos viver para sempre, nós vamos viver o tempo que Deus tem para nós. O interessante é que o Salmo 90 foi o único salmo na Bíblia escrito por Moisés. E Moisés fala isso no Salmo 90, eu creio que Tiago retirou isso do Salmo 90, porque lá no Salmo 90, Moisés, ele diz o seguinte: primeiro, ele fala da eternidade de Deus. Ele diz que Deus, antes de todas as coisas, ele já existia, mas depois que ele fala da eternidade de Deus, ele fala da transitoriedade do homem. Ele diz que o homem é como a erva do campo, floresce, viceja, seca e morre. Ele fala que o homem é como neblina, vem a neblina, mas passa. O que Moisés está ensinando lá? Que Deus é eterno, mas tudo nesse mundo, irmãos, é passageiro, é breve, é transitório. E a gente não pode ter essa presunção de achar que as coisas vão ser realizadas por nossa causa, ou que a gente tem todo o tempo do mundo para realizar tudo que a gente quer, porque na realidade, irmãos, a nossa vida é um sopro. É uma neblina, ela passa, ela é breve, ela logo se dissipa, ela não vai durar para sempre. Então, meu amado, viva o hoje, com toda alegria e intensidade, faça plano sim para o futuro. O meu sustento tem um plano para o futuro, não tem, meu filho? E é bom ter mesmo, é uma bênção ter plano para o futuro, mas querido, submeta-se tudo isso à fragilidade, à brevidade, à transitoriedade de quê? Da vida. As coisas passam, tudo é passageiro. A única coisa que dura para sempre, irmãos, é a palavra de Deus, amém? Jesus já disse isso: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Pastor, como é que a gente se livra dessa presunção da realização e do tempo? Tendo a consciência, primeiro, da nossa ignorância com respeito ao tempo. Eu não sei, eu posso fazer um plano, mas às vezes não vai ser nesse tempo, é no tempo de Deus. Segundo, tendo a consciência da nossa transitoriedade, da nossa brevidade, das coisas transitórias e passageiras que a gente vive nesse mundo. E em último lugar, irmãos, versículo 15, olha o que ele diz: em vez disso, vocês devem dizer. Aí vem o ensino, está vendo? Primeiro ele fala como o presunçoso age. Eu vou, eu realizo, eu executo, eu sei o tempo, eu faço tudo direito, porque está tudo nas minhas mãos. Aí ele faz o contraponto, verso de número 15. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Veja, irmãos, que Tiago agora contrapõe o quê? A presunção. E ele contrapõe a presunção com um antídoto, né? Para de repente nos proteger da presunção. Em terceiro lugar, pastor, como é que a gente se protege da presunção? Tendo a consciência de nossa total e absoluta dependência de Deus em todas as áreas da nossa vida. Veja que ele diz assim: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Veja que a soberania de Deus é sobre a extensão da nossa vida, sobre as nossas habilidades e também sobre as nossas escolhas. O que Tiago está dizendo? Como é que a gente se livra da presunção? Tendo a consciência de que Deus é soberano sobre todas as coisas na nossa vida. Se o Senhor quiser,
Mas que não é uma coisa só da boca para fora, não, entendeu? Porque os crentes, irmãos, fazem isso, né? Eles falam isso, né? Não, se Deus quiser, eu vou. Não, se Deus quiser, eu vou fazer isso. Mas é uma realidade, irmãos, que tem que acontecer de verdade. Porque quando a coisa não funcionar, você tem que descansar na soberania de Deus e não ficar louco. É uma coisa para valer. É uma coisa que não é apenas um jargão de crente, né? Se Deus quiser, eu vou lá. Não, mas é se Deus quiser de verdade. Pode ser que você não vá. E se você não for, como é que você vai ficar? Você vai ficar nervoso, ansioso? Você vai murmurar? Você vai reclamar? Você vai brigar? Não, então não é se Deus quiser, né? Porque se Deus quiser, você vai ou não vai. E se você não for, amém. Se você for, amém. Não é isso? Pastor, como é que eu me livro da presunção? Em terceiro lugar, tendo a consciência da nossa total e absoluta dependência de Deus. Pastor, isso é eco de que ensino? De Jesus. Jesus, no Sermão do Monte, quando ele ensina os ansiosos, né? Com o que comer, com o que vestir, como é que eu faço, como é que eu vou viver. Jesus dá um exemplo lindo, né? Ele fala, olha os lírios do campo. Vejam as aves do céu. Os lírios não tecem, não fiam, contudo, eles se vestem muito mais gloriosamente do que Salomão. Vejam as aves dos céus. Elas não trabalham, elas não executam nenhum serviço, contudo o vosso Pai Celeste as alimenta, as protege e cuida delas. Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim, olha, vocês não valem muito mais do que pardais? Por que andeis ansiosos pela vossa vida? Veja, querido, que Tiago é um eco do ensino de Jesus. Pastor, como é que a gente evita ter essa presunção de achar que somos os detentores da nossa vida? Tendo a consciência, irmãos, da nossa total e absoluta dependência de Deus. Nós dependemos de Deus para todas as coisas, irmãos. E nós precisamos reconhecer isso de verdade na nossa vida. E viver uma vida mais tranquila, mais leve, mais em paz, mais alegre. Se sujeitando não à sua vontade, mas à vontade de Deus, irmãos. E às vezes essa vontade vai contrariar a sua, amém? Aliás, muitas vezes contraria, não é? Portanto, meu amado, cuidado com o perigo da presunção. A presunção no versículo de número 16, e eu termino, nos aponta alguns perigos. Primeiro, ela nos torna arrogantes. Olha o que diz o verso 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Tiago está dizendo que o presunçoso, no fundo, ele é uma pessoa arrogante. Ele é uma pessoa orgulhosa. Ele é uma pessoa que tem em si mesma uma estima acima do normal. É aquela pessoa, irmãos, que de repente se mostra superior até a Deus. E ela não se submete a ninguém. Tiago diz que são arrogantes pretensões. Cuidado, que a pretensão, ela tem o perigo de nos tornar pessoas arrogantes. Pastor, como é que a gente detecta uma pessoa arrogante? É aquela pessoa que quer impor a vontade dela. É aquela pessoa que não ouve ninguém. É aquela pessoa que bate na mesa e todos os outros têm que concordar com ela. É aquela pessoa que não admite o outro lado da moeda. É aquela pessoa que não sabe ouvir. É aquela pessoa que não sabe concordar. É aquela pessoa que não sabe discordar em amor. É aquela pessoa que sempre quer que as pessoas sigam o que ele tem a dizer. Esse é o presunçoso. E corre o perigo de se tornar arrogante. Pastor, qual o segundo perigo que Tiago nos fala da presunção? Versículo 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, e toda jactância semelhante a essa é maligna. Cuidado, querido. O perigo do coração presunçoso é que ele muitas vezes nos torna agentes do mal. Ele diz que tudo isso, tudo algo semelhante a isso é maligno. E ao invés de nós sermos agentes para promover o bem,
nós somos agentes para promover o mal. O livro de Provérbios está eivado de conselhos assim, quer ver? Na multidão de conselheiros está a sabedoria. O livro de Provérbios está cheio, irmãos, dessa máxima, que a gente deve ter um coração sempre disposto a ouvir as pessoas e tomar cuidado para não tomar decisões autocráticas. Porque muitas vezes as decisões que você toma sozinho, você vai colher consequências ruins. Eu estou dizendo agora em termos de igreja, de família, de casamento e de relacionamento. Principalmente numa família. Principalmente num casamento. Quando a pessoa entra num casamento, ela não pode mais tomar decisão sozinha. Definitivamente. A Bíblia diz que os dois são uma só carne. Então tem alguém com você que precisa ouvir você. Precisa opinar. Precisa falar. Precisa ter vez. Não, aqui em casa quem manda sou eu. Porque eu sou cabeça. Não, irmão, ser cabeça não é isso não, meu filho. Ser cabeça da esposa não tem nada a ver com ser ditador, autocrático. Ser cabeça significa ser o líder. Significa conduzir a sua família, a sua esposa, de forma mais amorosa, prazerosa, protetora possível. Não tem nada a ver com você mandar, bater na mesa e a sua vontade prevalecer. Nada disso. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, sabe por quê? Porque qualquer presunção arrogante torna você um agente do mal. Tiago diz que vem do maligno. E ao invés de você manifestar a beleza, a bondade, a doçura, esse coração aberto para ouvir as pessoas e de repente peneirar aquilo que elas dizem e pontuar na presença de Deus para tomar uma decisão, você não admite que ninguém te retruque. Você conhece gente assim? Não admite que ninguém seja contra. Porque as pessoas querem dominar você, querem que você siga cegamente essas pessoas. É nesse aspecto, irmãos, que a presunção arrogante é maligna. Ela não provém de Deus, né? Pelo contrário, a gente precisa sempre da ajuda uns dos outros, não é? Em último lugar, irmãos, verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Veja que o texto ainda está falando da presunção. Ele está dizendo que a presunção arrogante, ela nos torna agentes do mal e ela nos induz ao pecado. O verso 17 diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse está pecando. Ou seja, existem dois tipos de pecado. Você já sabe disso, já aprendeu isso. O primeiro tipo de pecado é o pecado de ação. Quando você transgride alguma coisa que você sabe que é certo. Entende? Por exemplo, não adulterarás. Aí você adultera. O que é isso? Transgressão. O texto diz que nós não devemos roubar. Aí você rouba. O que é isso? Transgressão. A Bíblia diz que nós não devemos mentir uns aos outros. E você mente. O que é isso? Transgressão. Mas existe um outro tipo de pecado. Está aí em Tiago, ó. Versículo 17. Quando você sabe o que deve fazer e não faz. Que tipo de pecado é esse, pastor? Como é que chama isso? Isso mesmo, dona Cleusa. É o pecado de omissão. Está vendo? E que omissão é essa que Tiago está dizendo? É a omissão de compreender que a sua vida está nas mãos de Deus. Que você precisa depender de Deus. Que é Ele que governa todas as coisas. Você sabe dessas coisas, mas você nega essas coisas. E sabe o que ele diz? Que quando a gente vive como se Deus não existisse na nossa vida, nós estamos pecando. Por quê? Nós sabemos, mas nós não vivemos. Ó. Portanto, querido, esse texto é um texto curtinho, mas ele é um texto muito rico. E ele é um texto que nos mostra de como o perigo da presunção pode fazer parte da nossa vida. Portanto, meu amado, cuide, para que o seu coração não seja um coração presunçoso, nessa sociedade que cobra tanto da gente, né? As empresas,
tudo quanto é área hoje, há uma cobrança muito grande, e você sempre tem que mostrar serviço, e cada vez mais, e mais, e mais, para de repente você estar aí no mercado, né? Eu sei que é um grande desafio, mas olha, um coração humilde, dependente de Deus, sempre tem o seu lugar. E as pessoas anseiam e buscam por isso. Portanto, vamos ter cuidado com essa loucura da presunção, nós que conhecemos um Deus e sabemos que esse Deus cuida de nós. Nós dependemos dele para todas as coisas. Portanto, meu amado, tenha consciência da sua ignorância quanto ao futuro. Pastor, eu posso fazer planos para daqui a um ano? Pode, mas saiba que Deus pode frustrá-los, viu? Ah, pastor, mas eu já paguei tudo, já paguei o hotel, deu zebra. Amém. Vai fazer o quê? A gente faz plano, mas a gente não detém o nosso tempo. Então você tem que tratar e viver com tranquilidade no seu coração, sabendo que existe um Deus que está sentado no trono e governa, amém? Sobre todas as coisas. Nós temos que ter também a consciência da brevidade da nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa, viva o hoje. Faça planos, mas viva o hoje. Veja o que Deus tem para você hoje. Ame hoje, abrace hoje, ligue hoje, converse hoje, perdoe hoje. Amém? Saia hoje, dê um beijo hoje, abrace hoje. Não fica fazendo plano para amanhã, não. Sabe por quê? Porque o amanhã pode não desistir para você. Em último lugar, pastor, como é que eu me livro dessa presunção? Quando você compreende e vive nessa total e absoluta e maravilhosa dependência do nosso Deus. Sabendo que Deus é aquele que governa sobre todas as coisas, cuida de nós, e que nós estamos seguros e tranquilos nas suas mãos. Amém? Portanto, meu amado, cuide do seu coração. Tenha o seu coração sempre inclinado para as coisas de Deus. Ore, busque a vontade de Deus para qualquer decisão que você for tomar. Não se precipite. Tenha calma, converse com as pessoas. O tempo não pertence a você. Deus é o Senhor do tempo, Ele que criou o tempo. E olha, é bonito a teologia do tempo. A teologia do tempo é maravilhosa, por quê? Porque Deus criou o tempo juntinho quando Ele criou o universo. Quando Deus disse, haja luz, começou o tempo. Ele é o criador do tempo, o tempo que se chama hoje, que você e eu vivemos nele. Portanto, irmãos, é Ele que domina, não é você. Faça planos, mas olha, dê um grande espaço para Deus aí no seu plano, amém? Pode ser que o seu plano vai ser realizado? Opa, amém. Quando é que ele vai ser realizado? Quando for da vontade de Deus. Aí ele vai ser realizado. Agora, se ele não for, querido, faça como Paulo, né? E eu termino. A Bíblia diz que Paulo estava desejoso de ir para a região oriental da Ásia. Ele fez planos para ir para a região oriental. Ele queria pregar naquelas regiões longínquas da Ásia, onde ainda o Evangelho não tinha chegado. Ele fez planos, ele se esforçou, mas o texto diz lá em Atos, capítulo 16, que por 2 vezes o Espírito Santo o impediu de ir. Que coisa extraordinária, que coisa linda. A gente faz plano, mas o negócio não funciona. E a gente fica com raiva, luta, fica bravo, briga, xinga, esbraveja, mas o Paulo diz, olha, o Espírito Santo me impediu de ir, mas à noite eu sonhei, e a Bíblia diz que um varão macedônio apareceu, e esse varão macedônio diz para ele o quê? Passa a Macedônia e ajuda-nos, e eu compreendi que eu precisava ir para lá. Que coisa gloriosa. Pastor, Paulo queria ir para onde? Paulo queria ir para as regiões orientais da Ásia, mas o Espírito Santo mandou ele para onde? Para a Europa. Para o contrário, ele atravessou e parou na Europa, e louvado seja Deus que ele foi para a Europa. Por quê? Porque foi por isso que o Evangelho chegou até nós. Veja, querido, que Paulo não ficou neurótico, não ficou doente, não tomou remédio,
Ele não esbravejou com um monte de gente, porque Deus não fez o que ele quis. Não, ele compreendeu que aquele plano que ele tinha feito era um plano dele. Mas ele depois entendeu que Deus tinha um outro plano para ele. E ele prazerosamente abraçou esse plano. Como é bom, irmãos, a gente viver assim. Como é bom a gente confiar nessa doce providência de Deus, que tem o poder de dizer não para nós. E a gente tem um coração humilde, para que no não de Deus, a gente dizer sim para Ele. Amém? Esse é o desejo nosso. Esse é o anseio do Espírito Santo para você. Que você não seja uma pessoa presunçosa, arrogante, que quer impor a sua vontade sobre tudo e sobre todos. Mas que você tenha um coração sensível para ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, o conselho das pessoas. Dá espaço para Deus agir e viver na sua vida, às vezes até anulando seus próprios planos, mas os planos dele são maiores e melhores do que os seus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pega na mão do seu irmão aí, se você puder. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos instrui contra o perigo de sermos pessoas presunçosas, pessoas que vivem alheias à tua vontade, pessoas que às vezes se lançam numa vida tão autônoma, pessoas que acham que detêm o poder do tempo, das habilidades, das escolhas e se esquecem do Senhor. Ajuda-nos nessa noite, Senhor, a nos submeter à tua vontade. Ajuda-nos nessa noite a perceber a tua ação na nossa vida. Ajuda-nos nessa noite a ter um coração humilde para reconhecermos aonde vamos e aonde o Senhor vai. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer sim planos, mas sempre submeter o nosso plano à tua vontade. Ajuda a tua igreja, Senhor, a viver de forma leve, tranquila, alegre nesse mundo, sabendo que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que tem o melhor para nós. Dá-nos essa graça, Senhor, e ajuda-nos. Oramos com gratidão. E agora, meus amados e queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida e seja sobre a vida de todos aqueles que estão espalhados ao redor dessa terra, a tua gloriosa igreja. Em nome de Jesus, amém e amém.